Glória a Deus. Salmo 127. A palavra do Senhor diz assim, com reverência à palavra dele: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Até aqui. Eu confesso a vocês que quando Deus me deu essa palavra, já estou há 2 dias trabalhando nela e eu estava relutando para ministrar essa palavra, eu não sei porquê. Mas quando a gente começa a relutar assim espiritualmente com aquilo que Deus está querendo fazer, é porque tem algo especial a ser derramado nessa noite, amém? Então o autor do Salmo aqui está dizendo que se o Senhor não edifica a casa, em vão nós vamos trabalhar para edificá-la. A gente pode construir uma casa linda, a gente pode fazer um templo maravilhoso, mas se o Senhor não edifica, em vão nós trabalharemos. É inútil levantar de madrugada, dormir tarde, acordar cedo, trabalhar, se o Senhor não edifica esse trabalho que nós estamos fazendo. Se não é da vontade do Pai que nós façamos esse esforço todo. Porque o salmista diz aqui na palavra de Deus que o Senhor dá aos que Ele ama enquanto dormem. Olha que maravilha. Enquanto dormimos, o Senhor age em nosso favor. Igreja, nós vivemos num tempo onde tudo está acelerado ao extremo. Nós vivemos uma vida de cobranças, de compromissos, sempre conectados ao celular, à internet, e muitas vezes esquecendo de viver. Vivemos um tempo onde tudo é para ontem, onde vivemos uma correria desenfreada, onde as pessoas pedem respostas de oração a Deus, desde que Deus responda hoje suas orações. A gente viajou, como eu falei, para o Rio, quarta-feira, para ir assistir o jogo do Flamengo na Libertadores, e eu fico percebendo no hotel onde a gente vai, aqui em João Pessoa, onde tem elevador, as pessoas não têm mais paciência para esperar o elevador. Já viu? A pessoa aperta lá e fica lá vermelhinho e o elevador começa a andar e você está vendo lá. E a pessoa fica apertando o botão como se fosse adiantar, como se fosse acelerar o elevador. As pessoas estão assim hoje. A parte mais chata do voo é quando o avião pousa e ninguém tem a mínima educação de esperar mandar levantar, vamos sair algumas fileiras primeiro. Todo mundo levanta de uma vez. Cara, se perde muitas vezes, dependendo do voo, mais tempo para sair do avião do que voando. Que as pessoas se desesperam, ficam em pé e querem descer logo. E eu estava pensando, eu falei até para o meu pai que estava comigo, falei, cara, a gente devia, na verdade, era tirar esses maleiros aqui de dentro do avião, mala só embaixo. Que aí eu queria ver aquela agonia, aquele aperreio, as pessoas sem educação, passando uma por cima da outra, mas é a realidade daquilo que nós vivemos hoje. As pessoas estão aceleradas. Se não responder a mensagem na mesma hora, ficam agoniadas, ficam perturbadas. Tem que mandar o WhatsApp e na mesma hora responder. Está fugindo da sanidade a maneira que nós estamos vivendo hoje. Está fugindo do saudável. Todas as pessoas estão ocupadas e realmente há coisas que são urgentes, mas estamos colocando tudo como urgente. Depois que o celular surgiu, tudo é urgente. Antigamente a gente saía para brincar na rua, sem celular, sem nada, voltava à noite, tudo em paz. Poucos eram os que tinham telefone em casa. E quando tentamos fazer tudo ao mesmo tempo, acabamos não fazendo nada. O problema não é ter muita coisa para fazer, o problema é ter coisa demais a se fazer. O problema é que as pessoas estão com tantas ocupações que Deus passa a ficar em segundo plano. As pessoas esquecem de orar, de ler a palavra. Culto, tanto faz, vem durante a semana aqui para você ver como tanto faz o culto para muita gente. A família nem te reconhece mais de tanto tempo que você vive fora. Teus filhos talvez nem te reconheçam, tanto tempo que você passa fora. Ou conectado o tempo todo no celular. Não levanta a cabeça para olhar para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido. Seus filhos estão crescendo, você está percebendo?
Você tem percebido que seu filho, sua filha, está crescendo? O tempo voa. Eu estava falando com alguém, com o Kelvin, diácono Kelvin, antes do culto. Poxa, o tempo voa, eu sei, eu tenho 5 filhos. E de uma hora para outra, as crianças já estão adolescentes. Quantas fases da vida dos seus filhos você já perdeu? Estando ocupado, priorizando trabalho, priorizando dinheiro. Quem tem educado teus filhos? Quem tem formado a mente, o coração dos teus filhos? Quem é que tem educado eles? Esse papel principal da educação não é da escola, é de você, pai e mãe. Quem tem feito o coração dos teus filhos? Quem tem feito a mente deles? No dia das mães, no domingo, dia das mães, eu fui treinar e quando saí do treino passei numa padaria que eu gosto aqui próximo para levar os pães para as crianças e para a pastora. E chegando lá, várias mesas preenchidas por mãe, pai, filhos, comemorando o dia das mães, mas tinha uma mesa especial com 2 adolescentes, um menino e uma menina, e a mãe, só os 3. E a mãe comendo, cara, eu via nos olhos dela a tristeza, ela olhando assim para as outras mesas. Porque enquanto isso, cada um dos filhos estavam num celular aqui olhando, dia das mães. E a mãe lá, olhando para o tempo assim, falando, cara, o que eu estou fazendo aqui? E os filhos lá, cada um num celular. E às vezes somos nós, os pais, quem fazemos isso. Às vezes a gente está ganhando o mundo e está perdendo a nossa casa. De que vale? É preciso a gente puxar o freio de mão, igreja. De tempos em tempos é preciso a gente puxar o freio de mão. Nessa correria desenfreada, nosso corpo, inclusive, precisa se recuperar. Eu vejo muita gente na correria e não tem cuidado da saúde. Não tem cuidado do corpo. E quando a gente dá uma parada, quando a gente puxa o freio de mão, Deus é tão perfeito que o nosso corpo é feito automaticamente para se recuperar sozinho. As células, o nosso emocional, o nosso corpo se recupera sozinho. Quando isso não acontece, nós adoecemos. Quantas pessoas que estão cansadas fisicamente de tanta coisa que estão fazendo, de tantos compromissos que têm no seu dia a dia, mas principalmente cansadas espiritualmente. Corrie Ten Boom, que eu já falei sobre ela aqui, no livro Refúgio Secreto, tem uma frase que ela diz assim, que é muito interessante. Se o diabo não te fizer pecar, ele vai te fazer ficar ocupado. E é uma verdade. Se ele não consegue fazer você pecar, ele vai te ocupar de várias maneiras. Que era isso que o faraó, quando Israel foi sair do Egito, fazia. Dá mais trabalho para eles, dá mais trabalho para eles, dá mais trabalho para eles. E o que Moisés falava? Liberta a gente que a gente precisa ir adorar no deserto. Então, se o diabo não te faz pecar, ele vai te fazer ficar ocupado. E aí você esquece de Deus. E sabe o que é pior? É que as pessoas estão ocupadas normalmente com tarefas improdutivas. Para e avalia tudo aquilo que você faz durante o dia. Deve ter muita coisa importante. Mas tenho certeza que você vai encontrar um bocado de coisas improdutivas. Igreja, Deus nos convida a descansar. Nossa natureza humana luta contra isso. Os filhos, quando são pequenos, meus filhos menores, é assim, na hora de dormir, choram para não dormir. As crianças são assim, amém? Seus filhos também, creio que você passa por isso também. As crianças pequenas, elas choram para não dormir. Muitas vezes somos nós, chorando para não parar. Na Bíblia a gente encontra relatos onde Deus faz a comparação entre a recusa em descansar e a idolatria. Muitas vezes a recusa em descansarmos, em pararmos, em frearmos, em pararmos e analisarmos nossas vidas, é simplesmente a idolatria por ter muito, por fazer demais, por mostrar que pode, por mostrar que é capaz. Então muitas vezes na Bíblia a gente vai encontrar essa comparação, a recusa em descansar e a idolatria. Quando Deus diz que no 7º ano era preciso descansar a terra da plantação, você não vai semear nada, você vai depender de mim. É justamente uma luta e uma palavra contra a idolatria. A cada 6 anos, você vai plantar lá, 6 anos, você vai
na sua terra. Eles eram agricultores, então você vai estar lá trabalhando a terra, removendo a terra, vai estar plantando, vai estar colhendo, vai estar vivendo, e assim por diante. Seu sustento vem da terra, mas no 7º ano não pode plantar. Deixa a terra descansar, e você também. E no momento de descanso, o que acontece? Nós aprendemos a depender de Deus. Então, sempre que a Bíblia fala de descanso, ela está contrapondo a idolatria. Porque se você não consegue descansar, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você não consegue parar a sua vida, tem algum ídolo que está tomando o teu coração. Como é que você não pode parar? Como é que você não consegue descansar? Como é que você não consegue ter tempo para a sua família? Como é que você não consegue ter tempo para os seus filhos? Como é que você não consegue ter tempo para os seus pais? Como é que você não consegue ter tempo para Deus? Quando algo ocupa esse lugar de Deus, idolatria. Isaías 30:15 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade, na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Deus está falando aqui ao povo de Israel: no descanso está a salvação de vocês. Porque é no descanso que a gente confia em Deus. A gente não está fazendo nada e simplesmente confiando e dependendo de Deus. O descanso, o parar, o respirar é confiar em Deus. Pois quem crê, descansa. Se você está com problemas de descansar, de parar, você está com problema de confiar em Deus. Porque muitas vezes quem não consegue parar é porque fala: pô, mas se eu não parar, se eu não fizer o que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer. E Deus? E Deus? Você muitas vezes duvida que realmente Deus vai responder a sua oração. E o que acontece? Vai lá e faz do teu jeito, faz no teu braço, faz na tua força. Podemos descansar na promessa, ou gerar um filho na carne, como fez Abraão. Abraão, Deus falou: vou te dar um filho. Ele não esperou, gerou um filho na carne, Ismael. Está lá a bronca no Oriente Médio até hoje, os árabes contra os judeus. Se você não espera, se você não sabe esperar em Deus as promessas que Ele fez para a sua vida, você vai gerar filhos na carne. Podemos esperar por Deus ou transformar pedras em pães, como o próprio diabo tentou Jesus no deserto. Falou: está 40 dias aí sem comer, sem beber nada, pega essas pedras e transforma em pão. Quem não sabe descansar, quem não confia em Deus, vai e gera as pedras em pães. Saul não quis esperar o profeta Samuel, e aí antecipou algo que ele não podia fazer, que era o sacrifício. Perdeu o reinado. As pessoas ficam focando em ídolos físicos, quando os ídolos estão nos corações. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10:14, fuja da idolatria. Não é algo que você enfrenta, fuja da idolatria. Ezequiel diz, lá no capítulo 14, esses homens levantaram seus ídolos em seus corações. Muitas vezes a gente fica pensando em ídolos as estátuas, imagens e etc. Pode ser também, mas os ídolos estão nos corações. Muitos nessa noite precisam se livrar do Deus da insatisfação. Muitos têm carregado um Deus chamado insatisfação. Pessoas que estão sempre insatisfeitas. Nada os satisfaz. Paulo diz que tem pessoas que seu Deus é o seu próprio ventre. Em Filipenses 3:19 ele fala isso. O Deus dessas pessoas é o seu próprio ventre. A sua necessidade é o seu Deus. Então as pessoas estão sempre insatisfeitas hoje em dia. Nada os satisfaz, querem mais, querem mais. Esse é o Deus delas. O ventre delas, aquilo que ela quer, aquilo que ela necessita, aquilo que ela deseja. A idolatria muitas vezes nasce de quando estamos em momentos de necessidade, e ao invés de buscarmos a Deus, buscamos em outras fontes o nosso socorro. Buscamos no relacionamento, buscamos no dinheiro, buscamos nas pessoas, buscamos no banco. Por isso na Bíblia a falta de descanso e a idolatria sempre estão conectadas. Quando você se recusa a descansar, parar e respirar, vai fazer você gerar um ídolo na sua vida. O seu trabalho pode ser um ídolo. Os likes podem ser o seu ídolo.
O vender demais pode ser o seu ídolo. O dinheiro pode ser o seu ídolo. Você acaba idolatrando suas necessidades e seus desejos. Quem confia, descansa. Quando nos recusamos a entregar tudo nas mãos de Deus e confiar, nós ficamos cansados. Por isso que tem tanta gente cansada no nosso meio. Porque a gente se recusa a entregar nossas vidas, os nossos medos, as nossas ansiedades nas mãos de Deus. A palavra dele diz que a gente coloque em oração toda a ansiedade, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente deseja e descanse. As pessoas estão cansadas hoje porque não querem confiar e largar suas vidas, suas economias, seus negócios, sua família nas mãos de Deus. Querem resolver no próprio braço. Estão cansadas. Como é que você vai controlar a economia? A gente está passando por um momento terrível. Eu sou bancário, mas também sou empreendedor, além de pastor. E o que a gente está vendo de negócios fechando, as pessoas com dificuldades, está um negócio terrível, mas a gente não controla a economia. Vai fazer o quê? Vai endoidar, como diz? Não dá, cara. A gente precisa confiar em Deus. O clima, você não controla o clima. O que as pessoas pensam de você, você não controla. Crer é descansar. E o inimigo vai fazer de tudo para você não descansar. Vai fazer de tudo para você agir na carne, para você tentar parecer quem você não é. E viver de fachada cansa. E em tempos de redes sociais, só o que a gente vê é pessoas vivendo de fachada, tentando ser espiritual, tentando ser mais crente que os outros. Todo mundo erra, menos eu. E aí fica apontando o erro de fulano, de cicrano, de igreja tal, de igreja. Mas eu não erro. Isso cansa. Isso cansa. Rodar o feed o dia todo ali, o dedinho no Instagram. Isso cansa. Você não vai encontrar ninguém bem sucedido que perca tempo rodando o feed de Instagram. Ninguém. Ninguém que seja bem sucedido profissionalmente, espiritualmente. Ninguém. Nenhum desses verdadeiramente bem sucedidos passa o dia no feed rodando ali, ó, o dedo. Jesus nos ensina a trocar o fardo com Ele, carregar o jugo com Ele. O jugo é aquela peça de madeira que une os dois bois. Pois o peso da religiosidade cansa. Tentar ser quem você não é aflige a sua alma. Cansa. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Porque isso cansa. A necessidade de acumular, de ter, de mostrar, cansa. A palavra de Deus diz em Lucas 12, 20: mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não tem problema nenhum a gente trabalhar, a gente ter, é massa, eu também gosto. Mas esse não pode ser o teu objetivo único de vida. Isso cansa. Isso toma o lugar de Deus. Isso se torna um ídolo na sua vida. Descansar é necessário para recebermos as direções de Deus. Não é olhando o celular, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, esquecendo tua família, esquecendo Deus, que Deus vai te dar uma direção. Quantas vezes Jesus falava: rapaziada, fica aqui que eu vou para o monte orar. Ele não ficava no meio da rapaziada, da galera, na muvuca, para receber uma direção de Deus. Ele saía e ia para o monte orar. O descanso nos dá proteção espiritual. Salmo 23, 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Nossa proteção espiritual também está no descanso, porque descansar é confiar em Deus. Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam em mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse descanso que você busca no feed, passando o dia todo lá,
em fazer várias coisas ao mesmo tempo, em mostrar que você é capaz, que você é um super-homem, uma super-mulher. Não vai te trazer satisfação alguma, descanso algum, a não ser em Jesus. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos, pois tem coisas que Deus está fazendo e você não sabe. Aquietai-vos. Calma. Aquietai-vos. É ter confiança quando todos estão com medo. Aquietai-vos. É descansar em Deus. Quando Jesus enviou os discípulos, Ele enviou sem bolsa, sem alforje. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com confiança. Falando, não leva nada, vocês dependem de mim, confiem em mim. E nós precisamos ter nosso lugar para sermos restaurados. Um lugar seguro para descansar. Muitas vezes para o corpo, a gente tem que ter um esporte para relaxar, para descansar. É uma terapia. Eu tenho o meu esporte, muitos de vocês têm o esporte de vocês. Tem gente que não faz nada. Mas o esporte é uma terapia para o nosso corpo. Mas a gente precisa ter um lugar de descanso para as nossas almas. Um lugar seguro. Sabe por quê? Porque o cansaço, o excesso de demandas e afazeres tem feito você perder o foco da sua vida. Perdido o foco de valorizar aquilo que realmente interessa. Para e avalia. Se há muito a fazer, as correrias do mundo, dia a dia, tanta coisa para fazer, se você não tem perdido o foco daquilo que realmente é importante na sua vida. E aí entra um sério problema em nossas vidas, que deu o tema para essa palavra: a falta de prioridades. A partir do momento que você faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada, você já não tem prioridade alguma mais. Só quando descansamos conseguimos avaliar o que estamos vivendo e definimos nossas prioridades. Aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente nós temos que investir tempo. É quando definimos nossas prioridades que começamos a sentir paz novamente. Talvez a paz que você tem buscado, que você não tem encontrado, é porque você está com um bocado de coisa ao mesmo tempo e perdeu as prioridades da sua vida. Está perdendo tempo com aquilo que não era para estar perdendo. Para e avalia. E para definirmos nossas prioridades é preciso fé e coragem. Porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão daquilo que muitas vezes a carne gosta, mas que não é prioridade. Vai ter que aprender a depender e a confiar naquilo que Deus está te mandando priorizar. Mesmo que ao redor não faça sentido para ninguém, as pessoas zombem de você. E que lugar é esse, pastor, de descanso, onde eu posso definir ou redefinir, reorganizar minha vida e minhas prioridades? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Quem for achando diz amém. Qual é o lugar onde nós paramos, descansamos e reorganizamos nossas prioridades? Lucas capítulo 10, versículo 38 diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Talvez você tenha se identificado com isso. Talvez você tenha se identificado com essa cena. Imagina, Jesus caminhando, entrou lá na casa dessa família que era tão querida por eles, Marta, Maria, Lázaro, seu irmão que Jesus ressuscita. E aí recebe Jesus. Marta corre para fazer tudo, os afazeres, não sei o que. O que Maria faz? Senta aos pés de Jesus para ouvir Jesus. Provavelmente as duas estavam fazendo tudo, organizando a casa, preparando, limpando,
organizando, as duas estavam lá ralando, muito serviço. A Bíblia fala aqui que Marta estava muito atarefada com muitos serviços. Provavelmente Maria estava com ela também ali. Estavam fazendo muitas coisas, mas Jesus chega num pedaço. Mas Jesus chega na casa. E o que Maria faz? Vai aos pés de Jesus descansar. E Marta, muitos afazeres, aí olha para Jesus e fala: pô, tá errado, eu estou fazendo tudo sozinho aqui, e minha irmã está aí, fala que ela venha me ajudar. Jesus falou: Marta, Marta, você está inquieta por conta de muitas coisas. Deus está falando com você mesmo. Você está inquieta, inquieto, porque está fazendo muitas coisas. Apenas uma é necessária. Descanse aos pés do Senhor. Descanse aos pés do Senhor. Ela escolheu a boa parte, Jesus fala. Talvez o que você esteja sofrendo hoje é justamente isso que Jesus está falando. Você está muito inquieta. Você está muito inquieto. De que adianta fazer tudo isso e não ter paz? Maria escolheu a melhor parte. Assim somos nós. Jesus está ali ao nosso lado, esperando que paremos a correria do dia a dia e simplesmente descanse aos pés dele para ouvi-lo. Mas muitas vezes a gente passa o dia todo e não descansa aos pés dele para ouvi-lo. Temos largado, virado as costas para Jesus, achando que um vídeo no YouTube, um vídeo engraçado, um meme no Instagram, vai trazer o descanso que a gente está esperando e que só Jesus pode nos dar. E aí fica doido, correndo de um lado e para o outro, feito uma barata tonta, sem prioridades, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não faz nada. Agimos como Marta, achando que o muito fazer irá nos tornar em pessoas melhores. Jesus, eu estou fazendo um bocado de coisa, o senhor está vendo? Olha como eu sou desenrolado. Faço um bocado de coisa ao mesmo tempo. Você já perguntou hoje se sua esposa está precisando de alguma coisa, de ajuda? Você já perguntou hoje se seus filhos estão bem? Como é que foi a semana deles na escola? Eu me lembro até hoje de um trauma que eu carreguei a minha vida toda até me converter. Sempre joguei bola desde pequeno, desde os 7 anos. E aí, minha mãe é quem ia comigo todo jogo, mas eu queria que meu pai fosse, cara. E meu pai foi uma vez, eu tinha uns 8, 9 anos. E aí ele foi, essa única vez a gente ganhou. Eu fiz gol de pênalti, a gente ganhou o jogo e meu pai saiu me esculhambando, cara. Me xingando. Como é que você perdeu aquela outra bola? Como é que... Eu tinha 7, 8 anos, 9 anos, era criança. No dia que eu realizo o sonho do meu pai e me vê, achando que ele ia estar feliz, ele saiu me esculhambando. Quando eu queria só, filho, que massa. E hoje eu levo meu filho, todos os treinos eu faço questão de estar lá com ele. Às vezes o que seu filho precisa é só um abraço. É só perguntar, como é que foi a escola hoje? Ou filhos, às vezes o pai precisa, é só falar, pai, quer um copo d'água? Mãe, quer que eu faça a janta hoje? A gente está acelerando, cara. A gente está entrando nessa onda desse mundo louco e esquecendo de valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Já mandou uma mensagem para o teu irmão que não veio para o culto hoje, talvez, ao invés de brigar, perdeu mais um culto, talvez ele esteja precisando de ajuda. Talvez ele esteja passando por um momento difícil e tem dificuldade de abrir o coração. Mas ao invés de a gente perguntar se quer ajuda, a gente manda mensagem cobrando. Tem dias que tudo dentro de nós clama por pressa. Queremos respostas rápidas, portas abertas, caminhos largos. Nosso coração impaciente diz, quero correr, Deus. Mas assim como foi com Maria, Jesus nos faz apenas caminhar quando a gente quer correr. Às vezes, quando a gente quer correr, Ele nos faz parar. E em outras vezes, quando a gente quer correr,
Ele nos faz sentar e esperar acalmar o coração. Não porque Ele é indiferente, mas porque Ele é Pai. Ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. O nosso Deus enxerga o início e o fim. Em determinado momento da sua vida, Jó começou a questionar. Vocês conhecem a história de Jó? Jó perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu a família, ficou doente. Passou o que ninguém jamais imaginou passar. E ele permaneceu, mas em determinado momento da vida dele, ele começa a questionar Deus. Mas Deus, o que eu fiz para estar passando por isso? E aí depois você lê em casa, porque Jó 38, 39 e 40 é Deus falando: Jó, quem foi que criou o mundo? Deus já dá logo o cara tá razoado, mas Deus deu uma cipuada logo de cara. Deus começa a falar: quem criou a lua? Você estava lá quando eu criei o mundo, Jó? Aí Jó já começa a se encolher. O Senhor tem razão, o Senhor tem o domínio sobre tudo. 3 capítulos, só Deus dando cipuada em Jó. Falando: Jó, mas como é que você está duvidando de que eu posso perder o controle de alguma coisa? É Deus falando para você. Você não descansa. Você quer ter o domínio, o controle de todas as coisas na sua mão, porque você não está confiando em Deus. Porque você não está descansando em Deus. Parar e descansar aos pés do Senhor, mesmo tendo um mundo de problemas a serem resolvidos, é confiar em Deus. É confiar em Deus. Porque é o próprio Deus quem nos faz parar. Ele prova em nós essa parada obrigatória para tipo um pit stop de corrida de Fórmula 1. Todos nós precisamos. Pois como falamos anteriormente aqui, quando paramos e descansamos, nosso corpo é restaurado, é recuperado. Mas há algo em nós que o Senhor Deus deseja tocar. E que só pode ser alcançado quando paramos. Tem coisas que Deus quer fazer em nossa vida que só vai dar para fazer quando nós paramos. Quando nós descansamos aos seus pés. Ele conhece os ritmos da nossa alma, da nossa vida. Ele sabe o quanto o ativismo pode nos afastar dele. Ah, mas é porque eu estou ocupado com a igreja. Como se estar ocupado com a igreja é estar aos pés de Jesus ao mesmo tempo. Não é. Não adianta você vir em milhares de ministérios, estar na igreja todo dia, se você não tem tempo para descansar aos pés de Jesus. Isso é ativismo. E por amor a nós, Ele desacelera os nossos passos para tratar as nossas feridas, que nós evitamos tratá-las. Restaurar aquilo que nós escondemos dentro dos nossos corações. Alinhar desejos que nos afastam dEle. Quando Ele nos pede para parar aos pés dEle, como fez Maria, é porque Ele quer ir mais profundo. Era isso que Ele estava fazendo com Maria. Quando paramos e descansamos aos seus pés, não somos apenas restaurados no corpo, mas também na alma e no mais profundo do nosso coração. Pois muitas vezes nos enfiamos em várias atividades, aceitamos vários convites, uma vida corrida, porque a gente quer esquecer e esconder as feridas que estão lá dentro dos nossos corações. Traumas do passado, medos, angústia, lembranças que nos fazem mal. E qual é a solução? Acelera, se ocupa com um bocado de coisa, que aí você esquece aquilo que passou, como se isso fosse sarar a ferida. Não vai. E ao tentar esconder essas feridas dentro do teu coração, que afligem a sua alma, você acaba perdendo o controle das prioridades da sua vida. Sai fazendo tudo ao mesmo tempo para esconder as angústias que estão dentro do teu coração. E isso faz com que você abra mão e perca as prioridades da sua vida. Aí está sofrendo, tem suas dificuldades, tem seu medo, suas ansiedades, e seus filhos sofrendo ali do lado, e sua esposa sofrendo do outro, e seu marido do outro, e você dá correria para tentar esquecer os problemas. Enquanto a gente pede o movimento, Jesus trabalha a profundidade. Enquanto insistimos no quando e onde Deus vai fazer, Deus vai agir, Ele está mais interessado em como estamos por dentro, em como vamos chegar ao destino final. A gente se preocupa como a gente vai percorrer, quando é que a gente vai chegar, quando Jesus vai voltar, quando o milagre vai acontecer, quando a minha oração vai ser respondida. E Deus está preocupado em como está o teu coração, em como está a tua vida para receber aquilo que Ele tem para derramar. Por isso que às vezes demora mesmo.
Porque você não está pronto para receber. É preciso trabalhar mais profundo. Elizabeth Elliot, uma missionária belga que trabalhou nos anos 50, no Equador, ela evangelizava uma tribo, ela e seu marido, e essa tribo matou o marido dela. E ela permaneceu na tribo evangelizando todos eles ainda durante 2 anos mais, cumprindo a missão. E ela diz, tem uma frase que ela diz que é muito interessante, ela fala: Ele nos faz caminhar quando queremos correr, sentar quando queremos caminhar, pois Ele tem coisas a fazer em nossa alma, nas quais nós não estamos interessados. E é isso que eu estou falando. Às vezes a gente quer correr, porque a gente não quer parar para ser tratado. Que a gente não quer parar aos pés de Jesus, descansar aos pés dele, porque senão a gente vai ter que abrir o nosso coração. E aí vai ter que contar os pecados, vai ter que contar os traumas, vai ter que ajustar tudo isso, porque para curar tem que mexer na ferida. Para sarar, para perdoar, vai ter que mexer na ferida que continua aberta. Só que as pessoas não querem, e aí ficam nessa correria louca de um lado para o outro, e nunca tratam o que precisa ser tratado. Está na igreja há anos, há meses, e não trata o que precisa ser tratado, não pede ajuda. Às vezes Deus nos leva devagar, porque Ele está nos ensinando a depender dEle. As pessoas querem acelerar, querem viver isso, querem aquilo, querem ser líder, querem avançar. Outras vezes, Deus nos faz esperar e descansar para que aprendamos a confiar nele. Precisamos aprender a depender e a confiar em Jesus, na sua palavra. Não nas nossas forças, nossa sabedoria, no nosso dinheiro, na nossa influência, na nossa posição social. Pois todas as vezes que agimos como Maria, paramos, descansamos aos pés de Jesus, Ele está fazendo algo eterno lá no profundo do nosso ser. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele nos pede para parar, para fazer como Maria, descansar aos pés dEle, porque Ele está fazendo mais que curar ou restaurar as forças de um corpo cansado. Ele está nos preparando, Ele está trabalhando o nosso interior, o nosso coração, a nossa alma, para algo eterno. Por mais que a gente não esteja vendo, por mais que a gente não esteja percebendo, não é simplesmente sentar e descansar sem um objetivo, sem um propósito. Nós precisamos ser intencional quando nós vamos aos pés de Jesus. Quando nós vamos sentar e descansar aos pés de Jesus, não é sentar e descansar como Maria fez, e ela fez da maneira correta, não é simplesmente sentar e esperar cair do céu. Nós precisamos ser intencionais. Jesus, eu estou vindo aqui para ser curado na minha alma. Jesus, eu estou vindo aqui para passar e enfrentar o processo que for necessário. Jesus, eu sento e descanso aos teus pés para receber a direção que o Senhor tem para me dar, independente se é contrário ao que eu estou querendo. Nós precisamos ser intencionais. Não é pausa, é processo. Não é parar por parar, é um processo. Não é demora, não é perder tempo, é cuidado de Deus com as nossas vidas. O Deus que guia os nossos passos também sonda os nossos corações. E quando Ele nos faz sentar, é porque está preparando não só o caminho, mas quem seremos ao longo desse caminho. Ao sentar e descansarmos aos pés de Jesus, Ele vai nos preparar para o caminho, mas não só para o caminho, mas quem seremos durante esse caminho. Ele está querendo arrancar coisas dentro do teu coração que você insiste em segurar. Ele está querendo que você enfrente processos que você insiste em não enfrentar. Me lembro de quando eu e a pastora nos convertemos, que tivemos que confessar os nossos pecados antes da nossa conversão, um para o outro. Foi dolorido. Nós choramos muito. Nós estávamos com o casamento destruído. Foi muito dolorido confessar tudo para mim e para ela. Foi muito difícil, foi um dia difícil. Mas ao mesmo tempo, tiramos uma tonelada das nossas costas. Você precisa enfrentar os processos. E nós só conseguimos viver o que nós vivemos hoje porque nós enfrentamos os processos. E sentar ao pé de Jesus e descansar é enfrentar o processo. Jesus foi levado ao deserto antes de viver efetivamente seu ministério diante dos homens. Jesus enfrentou o processo. Paulo tem um encontro com Jesus, se converte, passa 13 anos escondido na Arábia, depois volta para viver o seu ministério. Enfrentou seu processo.
Davi foi ungido entre 14 e 16 anos e passou a ser rei efetivamente de Israel aos 30. Até lá enfrentou o processo, teve gigante, teve leão, teve urso. Sentou aos pés do Senhor. Esse processo é sentar e descansar e confiar nos processos do Senhor. É onde nós somos renovados e preparados para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Muitas vezes essa vida corrida, esse excesso de compromisso que você tem e aceita sobre a sua vida, nada mais é do que tentando fugir dos reparos de Deus. Ajustes são necessários para poder seguir caminhando, pois são em momentos de ajuste como esse que organizamos nossas vidas e priorizamos o que devemos realmente priorizar. Às vezes nossa maior conquista é sobre vencer um dia de cada vez, suportando os processos, confiando no propósito, e vendo no meio disso tudo o cuidado de Deus com as nossas vidas, o cuidado de Deus com as nossas casas. Spurgeon diz: não deixe que o que é urgente tire o lugar do que é importante na sua vida. Não deixe que aquilo que você acha que é urgente tomar o lugar daquilo que realmente é importante na sua vida. E no mundo de hoje tudo é urgente. Tudo é para ontem, tudo tem que responder logo, tudo tem que fazer rápido. E aí a gente deixa de fazer o que realmente é importante. Mateus 6,33 diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Descansar ao pé de Jesus é isso. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E as demais coisas, tudo o mais vai ser acrescentado. Mas é preciso confiar nele. É preciso fazer como Maria, sentar e descansar. Ao descansarmos aos pés de Jesus, entendemos que tudo vai girar em torno de priorizarmos o reino. Spurgeon ainda tem outra frase que diz: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Quanto mais nos envolvemos com Deus, com aquilo que Ele tem para as nossas vidas e para as nossas histórias, mais a gente vai estar dando valor às coisas desse mundo. Menos a gente vai estar dando valor às coisas desse mundo. Menos a gente vai estar preocupado se estão curtindo ou não a postagem lá no Instagram. Menos a gente vai estar preocupado se importando com aquilo que pensam sobre nós. Quando não temos como prioridade o reino, ficamos tentando equilibrar a vida como se fosse um malabarista. Se o reino não é a prioridade, a gente fica tentando equilibrar tudo que a gente vive como um malabarista. Antigamente, a gente via muito na televisão aqueles caras que equilibravam prato. O cara botava aqui num pauzinho aqui o prato, aí rodava, aí saía botando 10, 20 pauzinho equilibrando o prato, aí saía depois equilibrando os pratos tudo, rodando, para não deixar nenhum prato cair. É a gente, quando a gente não prioriza o reino. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, tentando equilibrar todos os pratos, aí começa a cair tudo, aí você se desespera, aí você vira as costas para Jesus e vai embora. O segredo do equilíbrio não é dar tempo igual para tudo, mas é colocar cada coisa no seu lugar. Não tem como dar o mesmo tempo a tudo, porque nem tudo tem a mesma prioridade. O segredo do equilíbrio não é você dar igual tempo para tudo que você precisa fazer, mas é colocar cada coisa no seu devido lugar. Nem tudo é urgente. Nem a internet, o trabalho, o dinheiro é mais importante que o seu filho e o seu casamento. E nada disso é mais importante do que Deus. Como é que eu faço, pastor, para definir, minhas prioridades? Pare e vá aos pés de Jesus, como Maria. Quer definir suas prioridades? Quer ajustar sua agenda? Quer ajustar sua vida? Pare e vá aos pés de Jesus. Várias vezes Jesus, como eu falei, parou e foi orar antes de seguir. Antes de tomar decisões, antes de continuar, Jesus parava, se afastava e ia orar para definir suas prioridades. Não tem mistério. Se você estava esperando uma dica aí sobrenatural, um negócio que vá aos pés de Jesus. É assim que nós definimos as nossas prioridades. Não tem mistério, não tem palavra mágica, não tem malabarismo. Nossa prioridade é ir aos pés de Jesus. É lá que nós vamos definir as prioridades. Nós só conseguimos reorganizar nossas vidas e definir nossas prioridades parando aos pés de Jesus. Como é que eu faço, pastor, para descansar aos pés de Jesus e receber o renovo e uma nova direção? Primeiro passo, oração. Secreto.
A gente não consegue ficar aos pés de Jesus como Maria ficou. Mas como é que a gente consegue hoje? Oração. Se tranca no teu quarto, as pessoas não oram. Eu estou falando dos crentes, as pessoas não oram. Não oram. Eu não estou falando de vir para uma reunião 6 horas da manhã com os homens. Muitos já não vêm mesmo. Não vem aqui, não ora em casa, certeza absoluta. As pessoas não oram. Filipenses 4:6, coloca por favor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica com ações de graças. Quer ir aos pés de Jesus? Se coloca aos pés dele. Coloca tuas ansiedades, teus medos, tuas preocupações. Como Maria fez, vai lá aos pés de Jesus. Oração. Esse é o primeiro passo. Oração. 1 Tessalonicenses 5:17. Assim vocês... Não, 5:17. Orem sem cessar. Orem sem cessar. Quer ir aos pés de Jesus? Vai orar, cara. Vai orar. Você não precisa ter um louvor. Você não precisa ter um ambiente, temperatura perfeita. Cara, vai orar. Abre a tua boca. Abre a tua boca. As pessoas ficam, né? Às vezes eu tiro onda com minhas filhas, as adolescentes, que aí prepara o quarto. Não tem problema nenhum. É massa se der para fazer isso. Ter um ambiente. Só que aí tem 3 pequenininhos lá fora gritando, brigando. E assim, eu para preparar a palavra, a pastora, às vezes ela tem que sair de casa. Porque os maiores respeitam, mas a pequenininha de 1 ano, meu irmão, tá lá na porta o tempo todo. Pai, né? E aí eu vou parar de orar e não vou preparar a palavra. Deixa a galera, eu vou rodar um vídeo, chat GPT no domingo pra galera assistir o culto. Não, é preciso orar. Leve para ele. As pessoas, é tão simples, cara. Se eu mandasse você subir de joelhos a escada da penha, você subia. Mas orar, você não quer conversar com Deus. É simples. Outro, além de oração, quer ficar aos pés de Jesus? Bíblia. Leia a Bíblia. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Não sabe para onde ir, como definir suas prioridades? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está tudo aqui, cara. De economia, de medicina, de matemática, sei lá o que é que você quer. Está aqui, na palavra de Deus. Mas aí a pessoa quer ir para o chat GPT. O que eu faço? O que a palavra de Deus diz? O que Deus faria se... Cara, está aqui. As pessoas não sabem mais abrir nenhum livro da Bíblia. Falar Gênesis, tem gente que vai ficar procurando um tempão. Porque estão acostumados no celular, porque estão acostumados no chat GPT. Ninguém mais quer. As pessoas querem tudo mastigada. Qual a direção? O que eu tenho que ter como prioridade? Chat GPT. Qual a prioridade das minhas vidas que eu tenho que ter baseado na palavra de Deus? Ele vai te dar. Mas o que o Senhor nos chama é, lê. Lê. Mas as pessoas não leem. É simples, está na tua mão, está no teu celular, cara. Mas as pessoas não leem. E aí não sabem o que tem que priorizar na sua vida. Terceiro ponto. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, em outras versões, não deixe de congregar na igreja. Não deixe de ir ao culto, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima.
Quer descansar aos pés de Jesus? Receber a direção, saber o que é prioridade? Venha ao culto. Você está recebendo isso hoje. Mas as pessoas, quando estão cansadas, a primeira coisa que fala é: vou ficar em casa. Eu estou doido para cortar essa transmissão no YouTube. Apesar de que a gente alcança muitas vidas assim. Mas a galera senta em cima do YouTube e fala: pronto, a minha igreja é dentro de casa, online. Se você não pode vir uma vez ou outra, amém. Mas, cara, é congregar, é comunhão, é estarmos juntos. Senão não precisa, fecha, fica todo mundo, cada um assistindo o que quiser na sua casa. É comunhão. Quer sentar aos pés de Jesus e receber direção? Ser renovado? Vem ao culto. Quantas vezes eu chego aqui destruído, destroçado, e sou renovado culto após culto? Vem servir na casa do Senhor. Faz parte de um ministério, tem tantos ministérios. A gente chega cansado, é verdade. Eu estou aqui há 17 anos. Mas nós saímos renovados. Se envolve na casa do Senhor. Se envolver em ministério, servir na casa de Deus, é sentar aos pés de Jesus e receber direção profética. Enquanto você serve, o Senhor te alimenta. Priorize o que é eterno. Organize o que é urgente. E viva com paz, não com peso. Quem organiza suas prioridades direcionadas por Deus, equilibra a sua vida. Quer ter equilíbrio? Busque em Deus quais são as prioridades. Pare e avalie se você não está precisando equilibrar a sua vida. Mas equilibrar não é dividir igualmente, é organizar segundo as prioridades. A vida não é uma balança onde tudo pesa igual. Trabalho, ministério, família, descanso. Você não precisa dividir tudo em partes iguais. Você precisa colocar em ordem. O problema é que as pessoas querem dividir por igual. Deus, família, trabalho, serviço na obra, dinheiro, descanso. Tudo por igual. Não, vai ser meia hora para cada um. Não é. É colocar em ordem de prioridades. O problema é que muitos estão tentando equilibrar sem priorizar. Não tem como equilibrar tudo que você precisa fazer na sua vida sem priorizar o que precisa ser priorizado. E quem não define prioridades vive sobrecarregado, vive cansado, vive culpado, vive improdutivo. É preciso organizar a vida. É preciso colocar as prioridades. Deus é um Deus de ordem. Quando Ele criou o mundo, cada coisa Ele colocou no seu devido lugar num determinado tempo. Deus criou o céu e a terra, a água e a luz, as plantas, os animais, tudo em ordem. Ele não podia criar os animais antes da terra. Ele não podia criar o homem antes de ter os animais, antes de ter a terra, antes de ter a água, antes de ter o céu. Tudo foi em ordem. Ele foi criando de acordo com a necessidade. Tudo uma coisa dependendo da outra. E quando o homem é formado, no sexto dia, tudo já estava pronto. No sétimo, Deus descansa. Quer equilíbrio na sua vida? Comece pelo que realmente importa. As prioridades eternas. Em primeiro lugar, Deus. Eu aprendi com o meu pastor Guto. Faz aniversário terça-feira. Terça, né? Dia 3. Os presbíteros foram fazer uma surpresa para ele hoje lá em Floripa. Foi nada, já acabou lá. Tá tendo culto lá. Ele já sabe, pô. Quem foram fazer surpresa, a gente tinha que ficar calado a semana toda. Essa hora os caras estão no culto. Ou já acabou. Aí foi Javier, foi Daniel e Formiga. E Tairone também, a Trazilda. E aí estão lá fazendo. Eu aprendi com ele o seguinte, que a gente fica 1, 2, 3, 4. Ele falou: não, filho, é 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Primeiro é Deus. Amém? Primeiro na sua vida é Deus. Por isso que a gente precisa descansar aos pés de Jesus. Segundo, sua família. Você precisa priorizar a sua família. Você precisa dar tempo a eles. A minha vida é extremamente corrida também, mas eu tento equilibrar com a esposa, com os 5 filhos e tentar dar atenção a cada um deles. Priorize sua família. Eu digo, quem não tem tempo para cuidar da família, não tem tempo para servir na casa de Deus. Eu estou servindo, sou o melhor obreiro da casa, estou em vários ministérios e a família destruída. Está errado. Está errado. Vai cuidar da tua família. Se você não consegue cuidar da sua família, como é que você vai cuidar das coisas de Deus? Priorize a sua família. Mas aí também não vai sentar em cima disso e falar: cara, vou passar 10 anos cuidando da minha família e não sirvo e não me envolvo.
Tem que ter sabedoria para saber dividir e priorizar tudo isso. Como é que eu consigo isso? Aos pés de Jesus. Ele vai te dar sabedoria para saber dividir tudo isso. Primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho. Seja o melhor no seu trabalho. Honre o nome de Jesus no seu trabalho. Mas se você dá atenção demais ao seu trabalho e não dá à sua família, está errado. Para que fazer um bocado de coisa, vários trabalhos, rodar de Uber de manhã, de noite, de madrugada e a família está lá esquecida? Está errado. Prioridade 1.1 Deus, 1.2 família, 1.3 trabalho e 1.4 servir no ministério. Aí sim, você pode servir no ministério, mas aí não pode usar isso como desculpa. Ah, mas é porque eu não estou conseguindo organizar. É porque você não está parando e sentando aos pés de Jesus. Você está fugindo de algum tratamento, na verdade. Quando a gente não está conseguindo, algumas vezes vai acontecer isso. O cara precisa dar uma descansada no ministério, reorganizar a vida, etc. Mas isso não é para a eternidade. Se você está fazendo isso para a eternidade, está fugindo de algum tratamento que Deus está querendo fazer quando você sentar aos pés de Jesus. Porque é lá onde Ele vai no mais profundo do nosso ser. Deus, família, trabalho e ministério. Quase que sai um slogan aqui, né? Tá ligado? Político. Algumas áreas vão exigir mais tempo, outras mais atenção. Tenha sabedoria. Como é que eu sei, pastor? Aos pés de Jesus. Algumas áreas vão exigir mais tempo, outras mais atenção, mas todas precisam de intenção. Você precisa ser intencional em priorizar Deus. Você precisa ser intencional em priorizar a família. Você precisa ser intencional em priorizar o trabalho. Você precisa ser intencional em servir na obra. Alguns você vai precisar de tempo, outras de atenção. Mas tudo isso precisa de intenção, de querer, de enfrentar o processo, de deixar Deus trabalhar o teu coração e a tua vida. Arrancar o que precisa ser arrancado. Ajustar o que precisa ser ajustado. Abrir mão do que precisa ser aberto mão. Jesus vivia em equilíbrio porque vivia em prioridade. O louvor já pode se colocar aqui. Ele sabia quando curar, ele sabia quando ensinar, ele sabia quando orar, ele sabia quando descansar. No meio do maior onda para tudo que é lado, temporal, o barco virando para um lado e para o outro, os discípulos morrendo de medo, Jesus estava fazendo o que no barco? Dormindo, descansando, porque ele confiava no Pai. O Pai não perdeu o controle. E aí a gente muitas vezes está no meio desse furacão, no meio dessa tempestade e quer resolver no nosso braço. Descansa. Ele sabia quando curar, quando ensinar, quando orar, quando descansar. E ele nunca deixou o urgente tomar o lugar do que é essencial. E isso fica de ensinamento para a gente. Não deixa aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é essencial na nossa vida. Por isso, precisamos saber priorizar. Não se mova pelas emoções, pelo que as redes sociais te cobram, mas por aquilo que realmente importa na sua vida. Feche os teus olhos. Botou a cabeça. Prioridades, queridos. Prioridades, família. O que Ele nos pede é: para, respira. Você precisa ouvir de Deus. Você precisa ser trabalhado por Ele. Você precisa confiar no que Ele tem para fazer na sua vida. Você precisa confiar no processo de Deus. Você precisa confiar naquilo que Ele tem para a tua história. Enquanto a gente se preocupa em trabalhar o externo, Jesus está preocupado em trabalhar o interno, o mais profundo do nosso ser, naquilo que é eterno. Ele não está preocupado com o agora. Ele não está preocupado com o amanhã. Ele está preocupado com a eternidade. Ajusta aquilo que precisa ser ajustado. Corrija aquilo que precisa ser corrigido. Por isso, nessa noite, eu quero fazer uma oração antes de nós cearmos. Rapidamente. Quero fazer uma oração te dando a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus, ou você que estava desviado, voltar aos caminhos de Jesus. Por isso eu quero pedir todos de olhos fechados. Esse é o momento entre você e Deus. Esse sentar aos pés de Jesus começa ao entregar a vida a Ele. Falar: Senhor, eu confio em Ti. Toma o controle e o domínio da minha vida. Cansei de tentar fazer do meu jeito. Cansei de tentar
fazer na minha força, cansei. Tudo que eu preciso agora é que o Senhor me dê uma direção, que o Senhor me mostre as prioridades, que o Senhor me mostre os ídolos que eu preciso arrancar da minha vida, os ídolos que eu preciso arrancar do meu coração, o muito fazer, muito trabalho, muito dinheiro, e esquecendo os meus filhos, esquecendo minha esposa, esquecendo meu marido, esquecendo meus pais. Deixa o que é urgente de lado e se preocupa com aquilo que é importante, com aquilo que é essencial e com aquilo que é eterno. Por isso eu quero te dar a oportunidade de você fazer uma oração nessa noite, entregando tua vida a Jesus. Você que quer fazer essa oração pela primeira vez, ou você que estava desviado, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero fazer essa oração com você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer recomeçar a história com Ele, glória a Deus, glória a Deus. Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero fazer uma oração com você, todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. É noite de se reconectar com o Pai, é noite de ir ao descanso dos pés do Senhor. Você que quer fazer essa oração, que levantou a tua mão, fica de pé. Todos de olhos fechados, eu quero fazer essa oração com você. Entre você e Deus, é um sinal que você dá ao mundo espiritual falando: eu cansei de fazer do meu jeito, eu cansei de fazer da minha maneira, agora eu quero descansar os teus pés, Jesus. Eu quero saber aquilo que é prioridade. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Você que quer fazer essa oração, repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Te peço perdão, porque eu estava fazendo tudo do meu jeito. Queria fazer tudo ao mesmo tempo. E estava deixando de priorizar aquilo que realmente é importante. Nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Te peço perdão pelos meus pecados. Me conduz pelos Teus caminhos. Me mostra o que é prioridade. Eu reconheço que o Senhor Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, que morreu naquela cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia e está voltando. Eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas que entregaram seus destinos, suas histórias em Teus pés nessa noite, que decidiram sentar aos Teus pés e descansar. Oro para que o Senhor dê força, para que o Senhor dê coragem, para que eles permaneçam, para que eles tenham coragem, Deus, em nome de Jesus, de enfrentarem os processos que precisam ser enfrentados, de passar pelos processos que precisam ser enfrentados, de arrancar aquilo que precisa ser arrancado de suas vidas. Mas nós declaramos, e nós os recebemos nessa igreja, declaramos que eles fazem parte dessa família, que eles estão debaixo da oração, da intercessão dessa casa. Guarda-os, protege-os, livra-os de todo ataque das trevas, e que eles possam viver um tempo de paz, um tempo de comunhão contigo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Só quero pedir para você que fez essa oração pela primeira vez nessa noite, ou ainda você que nos visita e ainda não deixou o teu nome com o pessoal do Boas-Vindas, antes de ir embora, deixa o teu contato com eles, para que a gente possa te mandar uma mensagem, te direcionar para uma célula, te falar das programações da igreja, orar pela sua vida, porque é mais fácil caminharmos juntos, não caminha mais só. Deixa a gente te ajudar nessa caminhada, em nome de Jesus. Se coloca de pé, igreja. Todo mundo pegou a ceia, está todo mundo com suco e o pão? Alguém não recebeu? Levanta a mão para que a gente possa levar a vocês. Os diáconos aqui na frente. Alguém não recebeu a ceia? Levanta a mão aí, fica com a mão levantada. Só aqui. Os diáconos podem servir aqui. Sirva aqui. Cadê o pessoal com a ceia? Tem mais ceia? Pega aqui, Laura. Já serviram aqui? Amém? Deixa eu consagrar esse suco e esse pão. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti. Consagramos a Ti esse suco de uva representando o Teu sangue e esse pão representando Tua carne, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor enquanto eu sirvo os líderes da casa. Aos Teus pés é onde eu quero estar. A santidade, a
que quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Eu lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração pra ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver crescer sossego. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração pra ti, só pra ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais importa. Eu só quero a ti e nada mais, nada além. Levanta teu pão. Pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos todo o suco de uva. E se você puder dar a melhor salva de palmas a Jesus, porque foi por mim e por você. Aleluia! Glória a Deus! Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais. Eu só quero a ti, nada mais. Nada além de ti. Eu só quero a ti. Nada mais. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi, dá-me de beber.
e sede, não quero mais buscar. Eu encontrei os seus altares, eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, fluei, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu salvador. Aleluia. Glória a Deus. Por mim ficava aqui em pé, adorando. Priorize aquilo que é prioridade. Não valorize o que é urgente, valorize o que é eterno. E a gente só sabe o que devemos priorizar nas nossas vidas a partir do momento que sentamos e descansamos aos pés de Jesus. Deixa Ele te ensinar a priorizar aquilo que é preciso priorizar. Talvez a tua vida está faltando, o que está precisando e faltando para ter paz, é só organizar e priorizar aquilo que você precisa valorizar. Amém? Segura na mão do irmão que está do teu lado. Levanta a mão do teu irmão bem alto e repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Vai na paz, que o Senhor te abençoe como servo e sacerdote do Deus vivo. Te abençoo para uma semana especial na presença do Senhor. Que você busque os pés de Jesus para reorganizar a sua vida, reorganizar as prioridades da sua vida, da sua casa. Dê atenção aos seus filhos, aos seus pais. Dê atenção à sua esposa, ao seu marido. Mas principalmente, esteja conectado a Deus. Se não estiver aos pés dele, a gente não consegue organizar e viver e dar valor aos demais pontos. Amém? Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma semana especial na presença do Senhor. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Deus te abençoe. Tu és, tu és, tu és, tu és. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo.
faz vir de novo. Não há ferrolhos e nem portas que se fechem, e não há dor e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois só é pura o escudo. Mais uma vez, não há ferro, não.